1 Reis, capítulo 3. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois, quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram 2 prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Esse que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E essa outra diz: Não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra.
Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai-a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis capítulo 4. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários; Josafá, filho de Ailude, era o cronista; Benaía, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe; Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei; Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São esses os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Esed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Jocmeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jeir, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região em Argobe, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades, com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali. Também esse tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa,
coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etam, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis capítulo 5. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares. Porque bem sabes que entre meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre esse grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo, para o sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas, afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. 1 Reis capítulo 6.
No ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de alto. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6, e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviam na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava à banda sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e desce ao terceiro. Assim edificou a casa, e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa, toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro, e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo, e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, assim no mais interior da casa, como no seu anterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho,
tanto no mais interior da casa como no seu anterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas, e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras, e os querubins cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas, e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv. E no ano 11º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la.